la croce di Cristo, portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità e annunciata a tutti che solo in Cristo c'è salvezza e redenzione. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias por esa alegría y resistencia. Vocês são os atletas de Cristo. Vocês são os construtores de uma igreja mais bela, de um mundo melhor. Eu sou padre, chamo-me João Paulo, sou conhecido por João Paulo. Trabalho neste momento na Diocese de Aveiro, em duas paróquias, num concelho que nós chamamos de Arciprestado de Águeda, que é Valongo do Voga e Massinhata do Voga. Nessa altura eu estava inserido num movimento pastoral juvenil da Diocese que tinha então o nome de secretariado. Tínhamos como missão fundamental ajudar a criar pequenos grupos nas paróquias que depois interagissem uns com os outros e que se fosse criando a possibilidade de haver uma uniformidade, não necessariamente unanimismo, mas uniformidade naquilo que era o percurso de fé que se fazia enquanto jovens. A própria televisão era um bicho raro, não era como hoje, que toda a gente tem um ecrã em cada compartimento da casa e depois o tipo de televisão que tínhamos era limitado a certas horas do dia e portanto, o Papa não nos chegava assim muito fácil. O fascínio de poder ir a Roma, de poder estar com o Papa que nos tinha criado tanta expectativa, porque depois de tanto tempo, os Papas romanos, aparecer um homem da Polónia, do leste europeu, que para nós era um mundo completamente inacessível, porque havia esta coisa do muro de Berlim, que a gente chama de Berlim, mas não era só de Berlim, havia a separação dos mundos e, portanto, do lado de lá não passava nada para cá, do lado daqui não entrava nada lá. Um Papa que vem desse mundo, de onde não chegava nada daqui e de onde não chegava nada de lá aqui, era um fascínio para nós, enquanto gente nova que éramos, ansiosos por saltar fora da casca, como se diz. Não é? A nossa intercomunicação era muito complicada. Tínhamos, por assim dizer, esta dificuldade da língua, tínhamos em comum o facto de sermos todos cristãos, de sermos todos jovens e, portanto, algum à vontade, mas não é como hoje que chegas a um sítio, está um da China, outro do Japão, outro de um país que nem sabias que existe e, de repente, todo o mundo fala inglês e toda a gente se entende e, por sua vez, descobres que já lá foste passar férias ou que conheces alguém que fez Erasmus cá, ou... Nessa altura nós éramos muito limitados a este nível, não é? E, portanto, era um ambiente de expectativa, mas ao mesmo tempo de alegria e festa por podermos, só a ideia de que podíamos encontrar o Papa, esta figura perfeitamente inacessível, para nós era um entusiasmo fantástico, como é evidente. Era um homem muito novo, com uma capacidade de interação absolutamente extraordinária. Um dia encontrámos-nos todos, as delegações dos diferentes países, com aquilo que é tradicional, que é, dos diferentes países iam jovens vestidos com trajes tradicionais nos diferentes sítios. Fomos para a sala de audiências, onde estávamos todos os países, não eram assim tantos, porque por estas dificuldades de nos transportarmos, de chegarmos lá, estamos no salão e de algum modo começámos a cantar as coisas próprias de cada país e um ambiente de muita alegria. De repente aparece o Papa, fica todo o mundo petrificado, porque é uma figura que nunca te passou pela cabeça que pode aparecer-te à frente. O Papa entra naturalmente na sala, com a naturalidade que lhe era própria, calou-se toda a gente, ficou
todo o mundo mumificado, e ele pega numa guitarra de alguém e começa a tocar nas cordas e a trautear qualquer coisa. Foi uma explosão de entusiasmo, de alegria extraordinária, não é? Porque ninguém, nem o velho bispo da diocese fazia isso com os jovens, nem o padre com os paroquianos, quanto mais o Papa tomar esta atitude. Era, de facto, um mundo novo que estava a surgir. É um mundo que não tem absolutamente nada a ver, e estamos a falar de um espaço de tempo curtíssimo, curtérrimo, vou usar uma expressão que reforça, que não, aparentemente não nos parece que o mundo tenha corrido tão depressa assim, não é? Mas correu, e também a nossa adaptação a este mundo e a percepção das coisas neste contexto é um bocadinho difícil, são desafios novos, a que é preciso estar permanentemente a tentar encontrar formas de responder. Eu recordo-me de um campo grande, tipo Eduardo VII, mas sem edifícios, onde nos juntámos e onde ele partilhou a mensagem desse ano. E depois participámos na celebração dos Ramos, da bênção dos Ramos e da Eucaristia dos Ramos na Praça de São Pedro. Havia muito a dinâmica da festa e recordo-me que nós, os que tínhamos maior responsabilidade, a dinâmica da festa num contexto que fosse ajudar a perceber que os mesmos lugares podiam ter interpretações diferentes. Nos deu a consciência que não tínhamos de que, primeiro, de facto, nós contávamos na igreja. Os jovens não contavam na igreja, e ainda agora, em alguns casos, não contam. Os jovens serviam para carregar bandeiras nas festas, para fazer uns espetáculos e pedir para as obras da igreja, para eventualmente, não tinha, cantar lá na missa, não. Havia uns senhores que diziam que aquilo não era adequado e tal. Portanto, os jovens eram um apêndice da igreja. O Papa dizer-nos, vocês são, ele não dizia só o futuro, vocês são o presente. O primeiro desafio que é lançado é o da formação. Isso foi absolutamente claro, que é estai preparados, a partir da Carta de São Pedro, estai preparados para dar as razões da vossa fé. Isto é, ter uma fé sólida, fundamentada, não um sentimento vago e animado, mas ter, por assim dizer, convicções, porque o mundo muda-se com convicções. Se tu sei fra noi, la notte